Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula 23. Vamos lá. Aula 23, objeto de conhecimento, reportagem, detalhamento, tema, finalidade. É isso. Vamos à aula? Vamos lá. Muito bem. Vamos falar sobre reportagem? Vamos lá. Vamos falar sobre notícia também? Primeiramente, temos questionamentos. Olha só. Você sabe o que é uma notícia? Você sabe o que é uma reportagem? Muito bem. Notícia e reportagem são a mesma coisa? Ok. Vamos falar um pouco sobre reportagem? Vamos apresentar aqui para você. Observe aí, olha só. Temos aí um QR Code que você vai acessar essa reportagem. Nós vamos ler um pouco aqui a respeito dessa reportagem, falar um pouco das características, de como ela funciona, a linguagem utilizada. Então você vai acessar, mas nós vamos ler aqui um pouco desse texto que chama-se Pegada. O que é uma pegada hídrica? Você sabe o que é uma pegada hídrica? Não sabe? Muito bem. Acessou? Pode acessar enquanto eu vou ler aqui essa reportagem. Então, o que é uma pegada hídrica? Pegada hídrica é fundamental para preservar um recurso natural vital. No caso, esse texto, ele aborda sobre o consumo de água por cada alimentação, né? Pela alimentação, como ela é produzida, quantos litros de água é necessário para produzir um alimento. Então, primeiramente, começa a chamada, é essa aí, olha aí, dessa reportagem. O que é uma pegada hídrica? Aí prossegue. Pegada hídrica, fundamental para preservar um recurso natural vital. Então, temos aí essa reportagem, é de um site português, Portugal, com linguagem de português de Portugal. Então, você vai encontrar aí algumas palavras diferentes, ok? Então, ela começa assim, ó. Conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, para produzir 1 litro de leite são utilizados 1.000 litros de água. Quem não consome um Tetra Pak por dia? Então, Tetra Pak é aquela embalagem do leite, né? Do leite na embalagem. Então, um conceito que mede o consumo de água de um bem ou serviço cujo objetivo é conscientizar sobre o seu uso racional, especialmente agora que se torna mais escassa em função das mudanças climáticas e aumento da população. Então, a reportagem ela vai trazendo características do consumo de água, né, os produtos que usamos, a roupa que vestimos, a comida com a qual nos alimentamos, precisa de água para a sua produção. Então, ele vai abastecendo de informações sobre o consumo de água. Ele vai citar aqui alguns órgãos que fazem pesquisa, como a Organização Nacional de Saúde. Ele vai falar ali também da FAO, que é o organismo da ONU, que fala aí sobre agricultura, sobre consumo de alimentício. Ele vai trazer alguns dados também, ele vai perguntar, fazer o questionamento para ele mesmo responder, a reportagem responder, para o leitor saber o que ele conhece sobre pegada hídrica, para que serve a pegada hídrica. Então, a reportagem é longa, né? Ela vai trazer também tipos de pegada hídrica, ele vai trazer também linguagens verbais e não verbais associadas para melhor compreensão das informações. Olha aí, observe aí uma das imagens que essa reportagem traz. Olha só, observe aí. A água que você não vê. Aí nós vamos analisar por que a reportagem traz esses infográficos, né, que é essa imagem que você está vendo. Para você, o leitor, conseguir absorver a reportagem, conseguir absorver a informação melhor. Por quê? Ele vai
relacionar imagem com os números para ficar melhor, para ficar mais compreensível essas informações, para facilitar o entendimento do grande público. A reportagem ela traz esses infográficos, essas linguagens verbais e não verbais aliadas no infográfico. Nesse infográfico você percebe o consumo da quantidade de água necessária para produzir alguns itens do nosso dia a dia. Então notem que a reportagem ela vai trazer muitas informações, vai detalhar informações. A reportagem ela é maior do que a notícia, porque ela vai trazer também, além dessas informações dos infográficos, palavras de testemunhas, palavras de cientistas, palavras de outras vozes, né, palavras de organizações, para trazer as informações. Por isso também a reportagem ela pertence ali ao jornalismo opinativo. Por quê? Porque dependendo do repórter, ele pode também, vamos dizer assim, ser mais tendencioso a uma certa ideia e refratar outras ideias. Então temos aí, por exemplo, trouxemos aí essa reportagem sobre a pegada hídrica e temos, nessa reportagem, temos esse infográfico. Vamos analisar esse infográfico aí? Você sabe quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de banana? Olha só como esse infográfico nos traz, facilita a nossa compreensão para entender quantos litros são necessários para produzir 1 quilo de banana. Então temos aqui, ó, veja o quadro, aqui indica, olha só, veja o quadro, veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano, ou seja, itens do seu dia a dia. Aí nós temos aqui, vamos avaliar aqui a banana. 1 quilo de banana, para produzir 1 quilo de banana são necessários 499 litros. Olha só, o professor vai apagar aqui e vai retornar aqui, ó. Aqui, ó. 499 litros de água. Você sabia disso? E manteiga? Eu me assustei aqui, olha só, que é o que mais consome água, é a manteiga. 1 quilo de manteiga são necessários 18 mil litros de água. Já imaginou? Olha só, então você compra aquele seu tabletinho de 500 gramas, que dá mais ou menos, depende do tamanho da família, né? Meio quilo, você está consumindo a metade aqui, 9 mil litros. E isso ali, se for uma família grande, você consome com certeza 1 quilo, né, de manteiga por mês. Então, são 18 mil litros. Aí vai trazer outras informações, como um litro de leite. Ele botou 1 quilo aqui, mas deve ser 1 litro, né? Gasta exatamente 712 litros de água. E assim vai. A carne de boi, aí você já pode imaginar que sim, tem um consumo do animal, lavagem de estábulo e outros usos da água, são 17.100 litros de água por cada quilo de carne. O arroz, 2.500 quilos 1 quilo também, 2.500 litros, carne de frango, 3.700 e assim vai. O queijo, 5.280 litros. A batata, cada 1 quilo vai gastar 132 litros e meio de água e a cerveja somente 5,5 litros de água. Muito bem, olha só, notaram como ficou fácil as informações nessa reportagem? Ele trouxe a pegada hídrica, nos explicou o que era uma pegada hídrica, aí ele vai, para facilitar a reportagem, ele vai trazer ali também gráficos, infográficos, como nesse caso aí, para nos informar, trazer a informação, para facilitar as informações, ok? Muito bem, vamos prosseguindo? Vamos prosseguindo, falando um pouco aí, agora nós vamos trazer uma tabela da reportagem, como ela se dá, o tema, o público-alvo, o título que vai utilizar,
Vamos lá, observe aí. Então, importante que nós possamos aqui analisar em uma reportagem. Temos aqui o tema, ó, o tema dessa reportagem. Qual foi o tema dessa reportagem que nós acabamos de ver? O uso racional da água e suas implicações ambientais. Por quê? Porque a água utilizada, a água também é finita, ela não é infinita. Então nós temos que debater esse assunto, né? O quanto de água que nós estamos utilizando, né, para produzir os nossos alimentos. Podemos fazer pesquisa, isso tudo aí, essas reportagens podem também levantar a questão de pesquisas para se utilizar menos águas na produção de alguns produtos, não é isso? Muito bem, então essa reportagem ela traz esse tema aí do uso racional da água e suas implicações ambientais. Qual o público-alvo? Qual o público que essa reportagem pretende atingir? O público em geral, todas as faixas etárias. Esse é o público-alvo da reportagem. E o título dessa reportagem? Olha só, observe aí. O título da reportagem é Pegada Hídrica, fundamental para preservar um recurso natural vital. Qual é esse recurso natural vital? Exatamente, a água. Temos o intertítulos ali também, que ele faz uma pergunta, né? O que é pegada hídrica? O que é pegada hídrica? Ele questiona aí, né? Aí temos as imagens que foram inseridas também, que foram os infográficos, que facilitou a nossa visualização do uso da água, quantos litros de água por cada produto é utilizado, né? Ilustrativo sobre o consumo de água em diferentes setores, que são os infográficos. Vai trazer também ali nessa tabela, nós podemos analisar ali quais as ideias mais importantes que trouxe nessas reportagens. A importância da pegada hídrica como um indicador ambiental. E as fontes de pesquisa, dados, informações da ONU para a alimentação e agricultura também, que é a FAO, né? Ela trouxe esses dados levantados pela ONU, pela FAO, a respeito da utilização da água na produção desses produtos. Então, essa reportagem, ele levanta esses questionamentos. Então, notem aí que a reportagem ele vai trazer essas características. Agora, nós vamos trazer aqui outras características da reportagem. Vamos lá, então? Vamos ver aqui alguma dessas características que nós trouxemos. Olha só, observe aí. Então, temos aí pontos a observar durante a leitura da reportagem. Vamos observar aqui, olha só. Então, temos aí alguns pontos. De quem é a reportagem? A reportagem, como ela faz parte ali do jornalismo opinativo, ela vem assinada, diferente da notícia, que não vem assinada pelo jornalista, pelo repórter. A reportagem, ela vem ali assinada, tá? O repórter, o nome do repórter e tudo mais. Outra situação da reportagem a reportagem se refere a qual contexto? Né? Nesse caso aí, o contexto é a produção dos produtos que nós consumimos. Produtos, nesse caso aí, ele fez um levantamento dos produtos alimentícios, né? Então, a reportagem ela vai tratar isso aí. Outra situação, como é que é essa linguagem na produção do texto da reportagem? Muito bem, é um questionamento que também nós vamos compreender, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais aí. Nesse caso, a reportagem ela vai trazer uma linguagem direta, objetiva, clara, que é a intenção de passar a informação, né? Então, a linguagem ela não pode ser uma linguagem difícil, de difícil acesso, é uma linguagem clara, objetiva, para que todos possam entender. Por isso, o público-alvo, né? O público-alvo são todos, é o público geral, então, essa reportagem ela tem que ter essa característica da linguagem que todas as pessoas de todas as classes e todas as faixas etárias possam compreender, ok? Muito bem. Então, resumindo, olha só.
resumindo, o que nós podemos entender a respeito da reportagem? Temos aqui algumas características. Primeiro, linguagem. Olha só, linguagem. Tem que ser clara e objetiva. Qual a temática? Variadas. A temática pode ser variada. Essa, por exemplo, que nós analisamos aí a respeito da produção de alimentos, né? Mas pode ser também uma reportagem com temática política, temática da sociedade, temática musical, temática do cinema, várias reportagens, né? Então eles vão abordar e vão trazer falas de outros personagens, outras vozes, né, que vão ali embasar a reportagem. Podem pegar pessoas que vão falar sobre o assunto de modo contrário ou a favor, né, para trazer os dois lados. Uma boa reportagem, ela vai trazer os dois lados a respeito de informações, né? Meio ambiente, então, geral, é a temática que ela vai trazer e também vai trazer essa linguagem clara e objetiva. Outra situação que nós podemos abordar aqui é a função. Qual é a função da reportagem? Informar, né? A função da reportagem é informar. A reportagem também vai ter uma autoria que é identificada. O repórter, o jornalista, a pessoa que produziu a reportagem vai estar ali identificada, vai estar o nome dela na reportagem, diferente da notícia que não vai ter o nome do jornalista, da pessoa que produziu a notícia. A abordagem temática é mais completa e extensa que uma notícia. Por quê? Porque a notícia ela vai trazer informações do cotidiano, coisas do dia a dia, coisas que acontecem no dia a dia, né? Então, ela tem menos nuances. A reportagem não, ela vai trazer outras vozes, vai trazer informações de testemunhas, vai trazer especialistas, pode pegar informações de organizações, então ela é mais completa, ela exige um trabalho maior e também o repórter ele pode ali ter uma tendência, né, de um lado ou de outro. Então, a reportagem ela tem esse viés ali opinativo, ok? Muito bem, agora observe aí, olha só. Então, temos aí a reportagem, vamos analisar aqui algumas dessas características da reportagem, algumas características que compõem ali a reportagem, né? Na situação da estrutura. Podemos dizer assim, no modo físico, que quase não temos mais, né? Jornal impresso, por exemplo, mas temos também a forma digital. Então vamos lá, olha só, observe aí essa informação que nós trouxemos aí. O primeiro, que é o título, né? Então temos o título, olha aí, temos aí o exemplo que nós trouxemos, que é o CMEAN, Reconhecimento Nacional em Educação Digital. Então temos aí o título, que vai trazer ali, onde se coloca o tema da reportagem de forma clara, para atrair o interesse do leitor. Então, o leitor que tem interesse em educação nacional, educação digital, ele vai observar esse título e vai se interessar. Aí nós vamos prosseguindo agora, olha só, outra informação que nós trazemos aí. Aí vem o subtítulo. O que é um subtítulo? É o título secundário que pode apresentar outras informações relevantes no texto. Não é obrigatória a sua presença, tá? Mas nós colocamos aí para você entender como se dá essa estrutura. Terceira informação que nós trouxemos é o lead, né, que é basicamente um resumo do texto colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler e seguir. As informações são colocadas de acordo com a relevância, ou seja, o mais importante é dito antes. Então, ele é um breve resumo, né, um breve resumo do que você vai ler. O lead, ele vem ser basicamente isso. Aí nós vamos para o corpo do texto, que são as demais informações sobre o fato, comparando um texto dissertativo, seria o seu desenvolvimento. Assim como o texto dissertativo seria
como se fosse o desenvolvimento ali se não fosse um texto dissertativo, né? Como a reportagem é um texto mais extenso e aprofundado que a notícia, então o corpo do texto da reportagem é mais longo, dividido em seções. Trouxemos aqui para você, olha só, trouxemos aqui para você um exemplo de reportagem. Exemplo de reportagem. Observe aí, olha só. Mais uma vez temos o QR Code. O QR Code, né? Temos o QR Code aqui. Então, você pode ler agora, nós vamos ler agora a reportagem, você vai acompanhar e vai ler junto com o áudio, mas você também pode acessar aí o QR Code da notícia, tá bom? Você acessa aí a reportagem, olha só, temos aí o QR Code, você pode acessar essa reportagem também, mas nós vamos ler um texto aí no áudio e você acompanha. Vamos lá. Pensamento arqueológico nas telas. Muito além da representação da arqueologia em filmes como Indiana Jones, alguns jogos que nem sequer incluem personagens arqueológicos como The Last of Us podem proporcionar uma experiência mais real de como acontecem os estudos nessa área. O que Indiana Jones, Lara Croft, da série de jogos e filmes Tomb Raider, Dan Garrett, Besouro Azul, Jack Chan e Tio Patinhas têm em comum? Todos eles têm a arqueologia como profissão ou hobby, embora exerçam essa atividade de formas muito diferentes. Frequentemente, a arqueologia é apresentada na cultura pop como uma atividade cheia de aventuras, perigos, viagens e objetos preciosos de valor inestimável. Indiana Jones, o icônico personagem de George Lucas e Steven Spielberg, é certamente o arqueólogo mais conhecido da ficção. Interpretado pelo ator Harrison Ford, o aventureiro ficou famoso por proteger relíquias de vilões usando sua pistola e seu chicote. Mas será que a arqueologia da ficção se assemelha à do mundo real? Será que Indiana Jones é uma boa representação do verdadeiro arqueólogo? E mais, você sabia que alguns jogos que não possuem nenhum personagem arqueólogo podem nos ajudar a compreender melhor a mentalidade arqueológica? Muito bem, notaram aí o texto, que ele traz um texto de uma linguagem fácil, uma linguagem jovem, associando ali a arqueologia, que é um estudo mais, vamos dizer, que exigiria uma linguagem mais apurada, mais científica, mas ele traz ali com uma linguagem mais fácil, ele vai associar ali alguns personagens de filmes como Indiana Jones, traz ali personagens dos games, então ele vai aproximar ali quem? O jovem, para ler essa reportagem. Podemos dizer que o público-alvo dessa reportagem é o jovem, mas ele traz também algumas características ali que podemos observar na estrutura da reportagem. Vamos ver no início ali da reportagem, olha só, temos o título da reportagem, olha aí, que é Pensamento Arqueológico nas Telas. Então, já sabemos aqui que ele vai falar, vai tratar sobre arqueologia nas telas de cinema, nas séries, né, nos videogames. Então, ele vai fazer essa associação entre esses dois mundos, o mundo da arqueologia e o mundo das telas, o mundo dos videogames e da cultura pop, como ele fala no texto. Então, outra situação que nós temos aqui, olha só, o que nós podemos observar? No texto, no início, tem o nome do repórter, da pessoa que escreveu, não necessariamente um jornalista. Né? Nesse caso aqui, ó, é o Lucas Mascarenhas de Miranda, que ele é físico, divulgador da ciência no canal Ciência Nerd. Né? Então temos aí uma pessoa que escreveu, que ele é desse canal Ciência Nerd, escreveu essa reportagem e ele pertence ali à Universidade Federal de Juiz de Fora. Então notem aí que a reportagem ele vai seguir essa estrutura. Uma linguagem simples, uma linguagem direta, objetiva, trazendo informações
ele vai trazer também aí um público-alvo, nesse caso aí um público jovem, ele traz também ali algumas características como a assinatura da reportagem pela pessoa que realizou, ok? Muito bem, então vamos prosseguindo aí com mais informações a respeito da reportagem que nós estamos abordando, ok? Muito bem, então vamos lá, prosseguindo as nossas informações. Falamos aqui então que a reportagem ela vai trazer a assinatura da pessoa, ele vai trazer o título, que no caso aí é o pensamento arqueológico nas telas, ele vai trazer o resumo da matéria, que é o lead, ele vai trazer o corpo do texto, que é longo, dividido em seções, né? Então, são as características da reportagem. Ok, ficou claro, né? Vamos ver aí, falar um pouco mais ali sobre a reportagem, as características da reportagem, olha só. Muito bem, então a reportagem em jornal impresso. Temos poucos jornais ainda que são impressos, né? Em breve, com certeza, eles vão se extinguir. Então temos aí reportagem, os aspectos textuais. Além do texto verbal, que é a escrita, o jornalista também ele utiliza outros recursos de linguagens, tais como... Falamos aqui em jornal impresso, mas essas características também se dão no jornal digital, né, nos sites em que você vai encontrar. Ele vai trazer fotos, ele vai trazer gráficos e dados, os infográficos, ele vai trazer mapas, ele vai trazer quadrinhos. Aí você pergunta assim, professor, por que a reportagem vai trazer todas essas características? Fotos, gráficos e dados estatísticos, mapas, quadrinhos, para facilitar o leitor na compreensão de uma reportagem. Uma reportagem científica, por exemplo, né, para você, para eu que somos leigos em certo assunto, ele vai facilitar, porque ele vai associar essa linguagem, facilitando que nós compreendamos ali essa informação. Temos mais informações aí, olha só, observe aí. Então temos aí os boxes, os depoimentos, os pontos de vista, diversos pontos de vista. Reportagem, temos as reportagens também no Jornal Falado, né? No Globo Repórter, no Câmara Record, ok? Então, são características. Vamos falar sobre notícia e reportagem? Qual é a diferença? Olha só, observe aí. Enquanto na notícia o fato é exposto, ele precisa ser algo novo, na reportagem não existe a necessidade de falar algo novo, mas sim de temas que despertam o interesse do leitor. Falamos aqui, por exemplo, da arqueologia e dos videogames, dos filmes, por exemplo, né? No caso da reportagem. Em notícias, a prioridade é narrar os fatos. Em reportagens, é possível que o repórter se posicione. Falei aqui que é um jornalismo opinativo. Muito bem. Além de enfocar outras perspectivas sobre o assunto. Estrutura da reportagem. Olha só, observe aí. Então, embora apresente a estrutura similar ao da notícia, a reportagem é mais ampla, menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir opiniões, interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análise de dados e pesquisas, causas, consequências, dados estatísticos, dentre outros. Temos mais informação. A estrutura básica, já falamos aqui, já apresentamos para você, mas olha só. Apresenta o título principal, o título secundário. Muito bem, já sabemos disso. Outra, vamos relembrar aqui, a lead, olha só, que é um resumo, não é isso? Um resumo da reportagem, então ele vai trazer essa característica também. Outra característica, aí sim, o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente. Muito bem. Diferença, olha só. Diferença entre notícia e reportagem e notícia. Geralmente as reportagens são textos mais longos e opinativos, assinados pelos repórteres. Reportagem, por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela se desenvolve um debate sobre o tema. Muito bem. Já a notícia são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o intuito de informar ao leitor um fato atual, ocorrido, ou seja, do cotidiano. Muito bem. Então vamos relembrar aí, olha só. Relembrando aí as características da reportagem. Ele vai trazer uma linguagem clara e objetiva, vai utilizar o uso da norma padrão da língua, mas
de forma compreensível para todos os públicos, dependendo do público que ele se propõe a interagir, além da prevalência da informação. O autor se propõe a expor, a opinar e a interpretar fatos. Muito bem, é isso.